Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de voltarmos a nos encontrar para unir nossas vidas, nosso louvor, nossa adoração, nossas vozes na presença dEle. Deus é bom, tem cuidado de nós, tem perdoado os nossos pecados e tem conduzido os nossos passos e fala conosco. E hoje nós ouvimos o que Deus está nos dizendo, abrindo juntos as nossas Bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. E lemos a partir do início dessa carta, capítulo 1, inicialmente até o versículo 8, de 1 a 8. O Senhor assim nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos falar com Deus, vamos orar a Deus. Gostaria de convidar para nos conduzir o nosso irmão Ader. Você pode, por favor, Ader, nos conduzir em oração. Senhor, o microfone está chegando aqui até você. Oremos. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, pela instrução que o Senhor tem nos dado dia após dia. E obrigado por estarmos reunidos diante da Tua palavra nesse dia. Agradecemos ao Senhor, a Deus, os cuidados. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos também louvar a Deus juntos, vamos ficar em pé, vamos cantar esse hino, que é o hino do mês. Eu vou pedir para a Denise, por favor, Denise, e o Fábio também, que estou vendo que está aí te ajudando, pode tocar o hino inteiro, para a gente relembrar bem a melodia, por favor.
Ainda em pé, nós voltamos a abrir a carta aos Colossenses para continuar a ler no capítulo 1, agora dos versículos 13 a 23. Colossenses 1, de 13 a 23. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, você considerou por obra da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sente-se, por favor. A palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus. O Deus que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de Jesus, o Filho do seu amor. O apóstolo Paulo já tinha falado aqui, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Deus assim o faz, pela sua escolha, pela liberdade que só Ele tem, de libertar, de agir na vida daqueles a quem Ele ama. Nós temos o privilégio também de viver uma nova vida, uma vida orientada agora pelos valores de Deus. Confessar os nossos pecados, sabendo que Deus renova seu perdão sobre nós, e colocar diante dele nossa vida, a fim de vivermos uma vida diferente da vida comum. O que o texto fala, uma vida de santidade, sem culpa e irrepreensível. Então vamos orar nessa direção, vamos falar com Deus sobre esses motivos e colocar diante dele também nossas vidas, continuar intercedendo pelo nosso irmão e presbítero da igreja, o Jared, e a sua família que está amparando e cuidando dele nesse momento difícil. Vamos orar então.
Permita-me orar. Nosso Deus amado, estamos reunidos aqui porque o Senhor nos trouxe a este lugar. E nós sabemos que o Senhor está conosco, tem cuidado de nós, nos tem amparado, nos tem protegido, nos tem sustentado. E é por causa disso, Senhor, que nós entoamos esses hinos de louvor, lemos a Tua palavra e nela acreditamos como sendo a voz do Senhor para as nossas vidas, o recado verdadeiro, a mensagem da qual não podemos ficar sem. Ó Deus, nessa manhã, quando estamos reunidos, irmanados a outros irmãos que, como nós, em outros endereços, nesta cidade, nesse mundo, te adoram e te louvam. Nós queremos contar, ó Deus, com o apoio do Espírito Santo, para nos ajudar a entender a Tua vontade, Senhor. Esse Espírito Santo que desvenda os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, quebra o nosso coração, trabalha em nossas vidas. Que nos leva a crer e acreditar que Jesus é o nosso Redentor pessoal, nosso Salvador, que criou todas as coisas e que veio à criação como um verdadeiro homem para oferecer o que só um homem como ele poderia, um sacrifício pleno, para que nossos pecados sejam de fato perdoados, para que nós possamos viver uma vida nova, redirecionados para Ti, ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós adotados em Cristo, na família de Deus. Ó Deus, ser conosco assim, especialmente nessa hora nós queremos novamente interceder pelo Jared, pela sua família, pedir que o Senhor os abençoe ricamente e pela graça do Senhor os recupere o Jared e a sua saúde. Ó Deus, agora que vamos meditar na Tua palavra através do mensageiro, reverendo Durval, que de fato, ó Deus, possamos apreender e viver aquilo que o Senhor está pronto para nos falar. Porque com gratidão e no nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos louvar novamente ao Senhor. Temos aqui o hino Vem Salvador agora transformar. Vamos ficar de pé, enquanto cantamos, podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor.
favor, querem se sentar? As crianças que estão conosco, a nossa querida irmã missionária da igreja para o departamento infantil, Jaqueline, tem uma mensagem preparada para as crianças, que podem acompanhar. A Jaqueline está à porta de entrada esperando vocês. Vamos voltar a abrir, queridos irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura agora, os versículos de 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, os versículos de 9 a 12. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, e aqui Paulo se refere a ele, a Timóteo e os seus demais companheiros, quando ouviram as notícias que Epáfras trouxe lá de Colossos. O apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos, não foi ele quem plantou a igreja lá, mas faz parte da obra missionária de suas mãos, o surgimento daquela comunidade. Epáfras era um missionário que em Éfeso, na igreja dos Efésios, conheceu o apóstolo Paulo e ali entendeu o que significava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E através da vida e da obra de Cristo, na vida e na obra do apóstolo Paulo, ele também se tornou mais um desses missionários. E então, o texto continua e nos diz assim: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui. Todo crente é um missionário. Não existe um discípulo de Jesus ou uma discípula de Jesus que está isenta da missão. A igreja, ela existe para um propósito. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, a vida dele foi entregue por um propósito. Para nos ter, para ter o nosso coração, para que as nossas vidas que antes estavam distantes de Deus, para que nós que antes estávamos presos no império das trevas, para que nós fôssemos agora transportados para o reino do Filho de seu amor, para o reino da luz. E essa obra, a obra de Cristo, ela continua em frente. O reino de Deus não para. O reino de Deus é vivo. Ele atravessa as eras, as gerações. E a forma como Deus quis, e a forma como Deus escolheu fazer com que o seu reino avance, fazer com que o seu reino seja proclamado, a forma como Deus quis que o seu reino chegasse até o coração do homem, foi através da sua amada e querida noiva, através da sua igreja. Fora da igreja de Cristo, não há esperança para o mundo. Nós não somos nada, mas Deus quis que nós carregássemos
essa honra, esse privilégio e esse dever, essa missão. Todos nós temos uma missão. As nossas mãos são mãos missionárias. E isso, pelo nosso entendimento aqui nesse texto, em primeiro lugar, acontece através da oração e da petição. As nossas mãos e o nosso coração começam a despertar quando nós passamos a orar e a pedir a Deus que Ele nos dê o conhecimento da sua vontade. Paulo diz que ora pelos irmãos para que eles conheçam a vontade de Deus. Se nós não conhecermos a vontade de Deus, qual o seu plano, qual o seu desejo, qual a sua ideia, o que Ele tem preparado, qual é a sua vontade soberana, firme, imutável, para esse mundo. Se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não soubermos identificar qual é a vontade de Deus, o nosso coração será um coração adormecido. E as nossas mãos serão mãos que não trabalham. Por isso nós devemos orar pedindo que Deus, através da sua palavra, através da sua igreja, da sua casa, nos revele na comunhão, na oração, através das Escrituras, qual é a sua vontade para nós e para os que estão lá fora. Nós precisamos também, além de conhecer a vontade de Deus, de sabedoria. Paulo diz que ora para que eles cresçam em toda a sabedoria. Sem sabedoria não é possível realizar a obra de Deus. Nós, naturalmente, não carregamos a sabedoria que vem do alto. A sabedoria humana é uma sabedoria corrompida, mesquinha, mais conhecida como esperteza. Mas a sabedoria de Deus faz com que nós, ao trabalhar no seu reino, na sua obra, façamos com que o nome dele seja glorificado, e aí nós podemos, através da sabedoria de Deus, olhar e dizer, como João Batista disse, convém que eu diminua, para que ele cresça. Fazer com que o Senhor cresça e que eu diminua, vem da sabedoria do alto. Sem a sabedoria de Deus, nós estamos correndo o risco de atrapalhar o crescimento do reino. Porque nós, com as nossas convicções, com os nossos achômetros, com as nossas ideias humanas, e muitas vezes sobre Deus, mas que não correspondem ao que o próprio Deus diz sobre quem Ele é e o que Ele faz. Nós, sem essa sabedoria, podemos colocar tudo a perder. Portanto, nós devemos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria para realizar a sua obra. E também tem entendimento espiritual. Porque a obra que nós realizamos, ela é uma obra que é realizada em verdade, aqui e agora, mas é uma obra espiritual. O nosso trabalho, o trabalho do crente, é um trabalho espiritual. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso foco, o nosso alvo é trazer crescimento, despertamento, renovação espiritual para os que estão à nossa volta. Se o meu trabalho, se as minhas obras não têm esse objetivo, se eu sequer me lembro ou sei que o meu trabalho é um trabalho espiritual, então eu preciso orar a Deus e pedir que Ele me faça também transbordar nesse entendimento e perceber que, na verdade, a grande e maior tristeza e mazela do ser humano é o fato de ele estar preso e algemado pelo inferno. Ainda que seja muito triste, e ainda que seja de grande tristeza para o nosso coração,
perceber a fome, a miséria, o descaso, a violência e a marginalidade. Ainda que nós nos entristeçamos muito e percebamos essa realidade cruel que nós temos implantada nesse mundo mau, irmãos, isso é o céu perto do que é o inferno. Nós precisamos nos lembrar que o nosso trabalho é um trabalho espiritual e que, na verdade, o que Deus nos chamou para fazer, através do poder do seu Espírito Santo e através da obra de Cristo Jesus, é resgatar pessoas do inferno. E isso é algo espiritual. Orar e pedir. É assim que começa o trabalho das nossas mãos. Com oração. Rogando a Deus que Ele nos dê o conhecimento da sua vontade. Que Ele nos dê sabedoria para que nós possamos ter estratégia boa, doce, para que nós possamos cooperar com o seu reino e para que Ele nos dê entendimento espiritual, para que nós possamos entender em verdade com o que nós estamos lidando. Não apenas mazelas sociais, mas também e principalmente com o torturador da alma do homem, que é o inimigo de Deus, o nosso adversário, Satanás. Perceber que esse trabalho nos foi dado e é o Senhor quem nos capacita para fazê-lo. Em segundo lugar, aqui no versículo 10, ele nos fala então sobre a prática das boas obras, não é verdade? E é interessante nós nos lembrarmos que lá em Efésios 4, a palavra diz que não é pelas obras que um homem é salvo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por praticar boas obras, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos. É a partir da cruz que é a grande e perfeita, boa obra de Deus. É a partir de mãos perfuradas pelos cravos que as nossas mãos também podem praticar boas obras. Nós não somos salvos pelas obras e as pessoas à nossa volta também não são salvas pelas nossas boas obras. Elas são salvas pela graça de Deus, que é revelada pelo amor. Gestos de amor. Pequenas sementes lançadas com carinho vão revelar o grande amor de Deus. Através do nosso amor, as pessoas podem chegar ao conhecimento do amor de Deus. Através da obra de Deus na nossa vida, pessoas podem conhecer um pouquinho mais do amor de Deus. Esse é o objetivo das boas obras, fazer com que nós e os que estão à nossa volta cresçam no pleno conhecimento de Deus. Deus não é obra, Deus é amor. Se as minhas boas obras não estão repletas, carregadas, encharcadas de amor, então eu preciso rever por quem eu tenho feito, o que eu tenho feito. Porque as pessoas não se convertem por obras, elas se convertem pelo amor de Deus, com o amor de Deus. Boas obras, nós devemos praticá-las. Porque amando aquele que está à nossa volta, o nosso próximo, nós estaremos mostrando o amor de Deus também. Porque é pelo amor dele que nós vivemos. E o conhecimento de Deus traz o conhecimento da sua salvação. Toda boa obra que não vem de mãos perfuradas pelos cravos na cruz é contaminada. Muitas vezes nós perdemos esse foco, esse centro. E
na verdade, às vezes as nossas obras se tornam um mero desencargo de consciência. É tão triste quando isso acontece. Porque quando isso acontece, é instalado o cansaço, o desgaste, porque nós não conseguimos perceber, sentir e ver com os olhos do nosso coração frutos. Frutos que permanecem, como Jesus nos ensina. Por isso, Paulo não nos orienta, através do Espírito Santo, apenas a realizar boas obras, mas ele diz que nós devemos frutificar em toda boa obra. Frutificar em boas obras se torna o centro desse trecho. Cercado pela vontade de Deus no seu conhecimento, por vivermos do modo digno do seu santo nome, e por vivermos de forma que agrade a Deus. Se nós ficarmos estacionados no conhecimento de Deus, lembrando que nós conhecemos a Deus através da sua palavra, revelada nas Escrituras. Se nós não lemos a Bíblia, não meditamos nela, em oração e em consagração, então nós estacionamos a nossa vida de fé. E facilmente uma brasa longe da fogueira se apaga. Automaticamente nós nos esquecemos o quão digno Ele é. Porque quando nós não temos relacionamento íntimo com Deus, quando nós não estamos perto de Deus, quando nós nos esquecemos de quem Ele é, então nós não podemos dignificá-lo de forma alguma. E aí o ser humano, o homem, começa a viver para si mesmo, correr atrás das suas coisas, e começa a fazer de si mesmo o seu próprio Deus, aos poucos. E ele já não vive mais para agradar a Deus, mas ele vive para agradar a si mesmo. Aí, nós não temos frutos, não temos mais boas obras. Fazer o contrário do que a palavra de Deus nos diz, nos leva ou ao desencargo de consciência, ou à estagnação completa. Nós nos tornamos apenas frequentadores da igreja. E deixamos de ser missionários. A palavra de Deus nos ajuda a nos livrarmos desse esquema triste. E aqui no terceiro ponto e último, que eu quero compartilhar com os irmãos, nos versículos 11 e 12, ele nos fala sobre como somos capacitados para viver dessa forma, como missionários no reino de Deus. Ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, fortalecidos pelo poder da força da glória de Deus. É Ele mesmo quem nos capacita. É Ele mesmo quem nos dá os meios. É Ele mesmo quem desperta o nosso coração, quem inflama a nossa alma. É Ele mesmo quem aviva o nosso espírito. É Ele mesmo que desperta as nossas mãos para o trabalho. A sua força, o poder da força da sua glória, da sua beleza, da sua santidade, da sua majestade, que nós alcançamos orando, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão, renunciando, dispondo as nossas vidas, o nosso tempo, a nossa casa, a nossa família, para o trabalho do reino de Deus, descobrindo qual é o nosso lugar na casa de Deus, pois há um lugar especial para cada um de nós aqui. Há um trabalho, há um serviço, há algo que todos nós podemos fazer. Não há ninguém aqui que não tenha pelo menos 2 ou 3 dons da parte de Deus, que possam ser usados para servir e para amar o que está à sua volta e à minha volta.
É o poder dele, é a força do seu poder que nos capacita. Para servi-lo assim também nós devemos ter perseverança, em toda perseverança e longanimidade. Perseverança e paciência são fundamentais para trabalhar na casa de Deus, porque nós somos diferentes. Nós pensamos de maneiras diferentes. Nós somos criados em casas, em contextos diferentes, com histórias diferentes. Eu preferiria que a parede fosse branca, mas se o meu irmão prefere que ela seja amarela, eu preciso ter paciência com ele. Eu gostaria que a bateria ficasse aqui no meio, mas se o meu irmão acha que é melhor que ela fique ali no canto, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter longanimidade. Eu preciso abrir mão de mim mesmo e perseverar. Porque às vezes nós esperamos ver aqui e agora os resultados do nosso trabalho. Não é verdade, irmãos? Quem não gostaria de ver? Eu gostaria de ver. Aqui e agora. Mas muitas vezes nós não vamos ver. Abraão não viu, mas trabalhou. E Deus foi fiel e cumpriu a sua promessa. Nós precisamos perseverar. E o próprio apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós devemos ser sempre abundantes no trabalho do Senhor. Porque nele, no Senhor, o nosso trabalho nunca é vão. Perseverança e paciência faz parte também daquele que deseja servir a Deus. E alegria e gratidão pela herança. Porque a nossa herança não é uma herança corruptível. Nós não trabalhamos por aquilo que se pode ver, por aquilo que se pode tocar. A nossa herança não está enterrada, onde o ladrão pode escavar e roubar. A nossa herança não está guardada, onde a traça e a ferrugem podem corroer. Nós não trabalhamos esperando receber uma herança perecível e passageira. Mas nós, nessa missão de servir e amar, fortalecidos pelo poder de Deus, perseverando com paciência, nós devemos nos alegrar e ter gratidão pela herança incorruptível, pelo tesouro que está guardado por Deus no seu coração e no seu reino. E Ele nos dará a cada um de nós a parte que nos cabe da herança. Uma herança eterna, que Ele nos dará pessoalmente. Quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, e nós não precisarmos mais trabalhar e servir. Quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, e nós não precisarmos mais, Ele nos dará a herança. E se nós não esperamos por essa herança, certamente, queridos, o nosso trabalho aqui também se tornará cansativo, desgastante, porque se você espera receber do homem a sua recompensa, amado, saiba que você não vai receber. Jesus foi o exemplo da entrega e do trabalho, do serviço, entregando a sua própria vida por amor de nós, por amor dos homens. E ali, enquanto homem, na cruz, já na cruz, qual foi a recompensa que ele recebeu do homem? Seus discípulos o abandonaram, o negaram. Os líderes do seu país zombavam dele, o humilhavam. Muitas vezes você, ao trabalhar e ao servir e ao amar, pode receber uma recompensa parecida com a que Jesus recebeu dos homens. E muito provavelmente isso acontecerá comigo e com você em algum momento.
Mas de quem eu espero a minha herança? Em quem está a minha recompensa? Eu me alegro e sou grato, porque o Senhor me dará a recompensa. Que nós possamos viver assim, amados. Lembrando que é Ele quem nos capacita, lembrando que a oração, ela vem em primeiro lugar na vida do crente, na vida do missionário, na vida do discípulo de Jesus. Lembrando que nós somos chamados para boas obras. É um chamado. Não é opcional. Todo crente é um missionário. É o próprio Deus quem nos capacita e quem nos ajuda a concluir essa obra maravilhosa. É uma honra e um privilégio para nós. Os anjos queriam servir e proclamar o Evangelho assim. Mas o Senhor deixou reservado a nós. Que grande honra, que grande privilégio e que doce dever nós temos como igreja. Praticar boas obras, evangelizando. É uma grande bênção para nós. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado. Obrigado por acordar o nosso coração. A palavra que o Senhor entregou ao profeta nos tempos antigos, dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que a luz de Deus resplandeça. Essa palavra foi cumprida no teu Filho Jesus. O Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós, durante 3 dias dormiu, mas ressuscitou. E com Ele, ó Deus, nós também não dormimos mais. Podemos despertar, levantar, para que a Tua luz, Senhor, brilhe sobre nós, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. Ó Deus, o Senhor colocou em nós a Tua autoridade, a de ir e fazer discípulos de todas as nações. Que as obras das nossas mãos, ó Deus, Te agradem, que a nossa vida seja para o Seu inteiro agrado, Senhor. Que nós possamos, através da unção, do poder, do fortalecimento do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, amar as pessoas que estão à nossa volta, servi-las, Senhor, sem esperar nada em troca, com perseverança e paciência. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão de nós mesmos. Ajuda-nos a dedicar tempo para o serviço do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós sabemos que temos uma herança. Sabemos que o Senhor tem preparado para nós, para o Teu povo, e para cada um de nós pessoalmente, pois Tu és galardoador daqueles que o buscam. Uma herança eterna, incorruptível, Pai, que nós receberemos no reino, naquele dia, no último dia. Te louvamos, nos alegramos e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor compartilhou conosco aquilo que era Teu. Obrigado, Deus. Pai querido, que cada um de nós aqui, durante essa semana, saiba aproveitar cada oportunidade de amar, de estender a mão e de levar, Senhor, o Teu amor, o Teu evangelho, a Tua graça àquele que padece, àquele que sofre. Ajuda-nos, ó Deus, por amor do Teu nome e no nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Abençoe a todos. Eu convido a igreja a se colocar em pé.
E nós, logo após a bênção apostólica, vamos novamente louvar a Deus juntos com o hino Eis Multidões. Receber a bênção. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus aqui congregado, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus bendito, Deus Trino, e para sempre. Amém. Salvador,
Gostaríamos de saber se temos nessa manhã alguém que está nos visitando. E se tiver e pudesse colocar em pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença. Ah, bem-vinda. Como é mesmo o seu nome? Taíra. Bem-vinda, viu? Deus abençoe você. Depois lá você me fala o seu nome de novo. É tão especial que eu vou precisar ouvi-lo de novo. Queridos, hoje, após o nosso culto vespertino, nós vamos nos reunir em Assembleia Geral Ordinária. Os membros da igreja estão convocados para que nessa Assembleia nós possamos eleger o secretário de atas da Assembleia, os 3 membros do Conselho de Exame de Contas da igreja e também tomar conhecimento dos relatórios das atividades desenvolvidas no ano passado e também do orçamento da igreja para esse ano. Então, hoje, após o culto vespertino, teremos essa assembleia importante para a organização da igreja. No domingo que vem, nós vamos nos assentar para almoçar juntos, aqui na igreja. Nossa feijoada tradicional, preparada com tanto carinho. O pessoal já está trabalhando nessa feijoada há alguns dias e será um momento de festa, de comunhão, de alegria. Mas hoje é o último dia que o departamento de eventos está vendendo os convites. Então, hoje é o dia máximo que você tem para decidir se você vai poder participar conosco. E nós queremos o maior número de pessoas participando conosco daquele almoço. No demais, por favor, dê atenção ao boletim. Outro dia achei interessante que uma pessoa veio falar comigo que não sabia de algo. Esse algo estava há mais de um mês escrito aqui. É preciso que nós demos atenção ao boletim, porque a gente sabe do que está acontecendo e de como cada um de nós pode participar da vida da igreja. Deus nos dá a oportunidade também, daqui a pouco, de nos reunirmos para continuarmos a meditar nas Escrituras em escola dominical. Todos são bem-vindos a participar disso também.